Oi, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo hoje, então. Hoje esse vídeo vai tratar de uma consolidação que me foi passada no particular, para vocês entenderem como que é uma análise de um caso em específico, tá? Então, a Gabi, vou chamar de Gabi, porque o nome dela eu prefiro não falar, tá? Ela me relatou questões muito profundas, tá? Por isso que eu vou manter o anonimato dela. Ela diz o seguinte: ela tem desidrose, né? Desde a época da faculdade. Me relatou também que a mãe, ela se faz de vítima nas situações e faz muitas chantagens, e é desde sempre essa postura da mãe, tá? O pai já é falecido, faleceu com câncer na garganta. Isso também é uma coisa importante pra gente saber, porque os detalhes vocês vão entender o porquê que são importantes no final da história, tá? Hoje ela sofre com muita amidalite, ansiedade e tem uma cistite recorrente. Cistite, para quem não conhece, é inflamação no trato urinário, tá? Ela sempre manteve a postura, enquanto o pai dela estava vivo, de sair na defesa do pai, contra as manhas, vamos chamar assim, né? A vitimização da mãe, mas ela nunca teve força o suficiente para defender o pai. Então, é este o quadro atual da nossa querida Gabi. Então, vamos lá. Toda força que nós temos, ela advém de onde? Da força do nosso pai, tá? Então, vamos pensar de uma forma sistêmica agora. Não sei se vocês conhecem constelação familiar, ou se já participaram, ou se já ouviram falar. Eu vou colocar só essa questão do pai na nossa vida, tá? Existe uma hierarquia que deve ser respeitada. Se nós invertermos as ordens das coisas, e não só em relação à hierarquia, mas qualquer ordem invertida vira a nossa vida de ponta cabeça. Por que eu estou falando isso? Porque dentro de uma família, hierarquicamente, existe pai e mãe estão no mesmo nível. Então, veja a família como uma sociedade, tá? Uma empresa. Então, pai e mãe têm 50% das ações dessa empresa, divididos igualmente, e tem que ser assim. Não dá para ser 49-51, nem 40-60, nem 30-70. Tem que ser 50 com 50, 50-50, tá? A partir do pai e da mãe, equalizados aqui, na mesma hierarquia, com os mesmos poderes de decisão, você tem abaixo deles o filho mais velho. Esse filho mais velho, hierarquicamente, ele é acima do segundo filho, e que é hierarquicamente sobre o terceiro, e assim sucessivamente até chegar no caçula, tá? Então, a força dentro de uma família, ela é dividida dessa forma. Primeiro, pai e mãe, filho mais velho, segundo filho, terceiro, quarto, até e por aí adiante. Quando existe uma inversão de ordem nessa sequência, tudo fica bagunçado. São aquelas famílias que a gente olha e fala assim: nossa, o moleque tá mandando no pai, o moleque tá mandando na mãe. Então, você acha que um gerente pode chegar numa empresa e dar ordens para o diretor? Você acha que essa empresa vai para frente? Você acha que essa empresa tem futuro? Se um diretor chega
e dar ordens para o presidente? Não dá, né? Não tem futuro isso. A família é exatamente igual. Quando um filho toma a posição do pai ou da mãe, ele inverte a ordem e os pais passam a ser submissos ao filho. A gente vê muito disso quando os pais trabalham fora, acho que a grande maioria, né, tem esse sentimento de culpa e deixam o filho decidir tudo. Cortella tem uma passagem onde ele fala, que ele conta uma passagem da infância dele, que quando saía com os pais, ele era criança, e eles saíam, os pais falavam assim, olha, nós vamos na casa do fulano, você vai chegar, você vai cumprimentar todo mundo, depois você vai brincar com as crianças da casa. Ou a gente vai num restaurante, você vai determinar, você vai sentar aqui. Não tinha essa de onde você quer sentar, filho? O que você quer comer, filho? Eu não estou dizendo que hoje as famílias devam voltar à época dos nossos pais ou dos nossos avós. É só um comparativo. As famílias antigamente tinham muito mais ordem e eu posso falar porque eu sou dessa época, quando o pai ou a mãe ou alguém mais velho falava, minha avó tinha uma frase muito legal. Quando o burro mais velho fala, o mais novo baixa a orelha, né? Ela não estava querendo xingar a gente de burro ou qualquer tratativa dessa de menosprezo. Ela passava um ensinamento de hierarquia. Então, a sabedoria dos mais velhos, ela é soberana e tem que ser soberana, senão a família não vai para frente. Família onde o filho manda em pai e mãe vira o caos. A ponto de haver uma separação, a ponto de haver desunião, discórdia, e assim, tem vários finais infelizes que eu poderia relatar aqui para vocês. Não é o caso desse que a gente está falando hoje. Eu estou só exemplificando para que se vocês detectarem, desculpa o português, se vocês detectarem um problema de inversão de ordem na sua família, por favor, tentem corrigir, procurem auxílio, procurem uma terapia para retomar essa autoridade dentro da casa, tá? Filhos precisam ser orientados para que quando eles vierem a ser pais e mães, possam dar continuidade nesse ensinamento, tá? Porque filhos que não têm reconhecido a autoridade do pai e da mãe, eles jamais poderão ser pais que delegam essa responsabilidade. Tá? Eles não vão saber ser autoritários e demonstrar respeito para o filho e pelo filho. Tá? O filho, provavelmente o seu neto não respeite o seu filho se ele está numa dinâmica hoje. Tá? Então isso é uma consequência exponencial. Não inverta a ordem das coisas. Tá? Voltando lá no nosso case. Ela tinha uma postura de defender o pai perante as abordagens da mãe. Então aí você já vê que existe um desequilíbrio entre pai e mãe. A mãe fazendo chantagem, querendo ser superior ao pai, querendo fazer o pai de submisso, a filha, né, querendo entrar no meio da questão, proteger o pai ou atacar a mãe. Então existe uma ordem invertida. Até aí, tranquilo, tá elucidada a questão, tá? Da onde vem essa força para o filho tomar essa atitude? Vem da posição do pai.
Aí você vai falar assim, mas você acabou de dizer que quem tem que tomar a atitude são os pais e não os filhos. Exatamente. Quando existe uma desordem entre pai e mãe, normalmente um está querendo ser mais do que o outro. Portanto, um tem mais força do que o outro. Essa força deveria ser do pai. Então, o que vai acontecer energeticamente com esse filho? Ele vai buscar consertar isso, que é o caso da Gabi. Ele vai buscar consertar isso, mas ele não tem força. Por isso que ela não conseguia interceder, porque o pai era submisso na relação. Não sei se era o tempo todo. Eu estou pegando uma parte fracionada dessa história que ela me passou. Nessa história, ela me passa de forma fracionada, claro, que o pai dava a entender que era submisso à mãe, aos caprichos da mãe. Então, a mãe vilã, o pai a vítima, e ela tentava se colocar na posição de herói ou heroína. Entenderam como é que o ensinamento de herói, vilão e vítima se confundem o tempo inteiro na dinâmica da nossa vida, dinâmica familiar nesse caso? Então tá. Então você vai começar a entender como é que funciona isso no seu dia a dia, tá? Por que a mãe chantageava? Né? Isso ela não me explicou. Eu posso usar aqui um exemplo de uma mãe, de uma outra pessoa, que ela nasceu com uma deficiência na perna e por essa questão ela foi super protegida pelos pais. Ela tinha prioridade em relação aos outros irmãos. E ela se acostumou a ser tratada assim. Então, ela exigia prioridade para as vontades dela do marido, ela exigia prioridade das vontades dela sobre as necessidades dos filhos. Olha que difícil para quem é filho dessa pessoa, não é? Então, a gente precisaria pegar a mãe da Gabi e analisar um pouquinho da história dela para se entender da onde vem essa vitimização e da onde vem a necessidade de fazer chantagem sobre o marido e posteriormente sobre os filhos, tá? Mas a gente está aqui para analisar a questão da Gabi. Então, para se entender um pouquinho da dinâmica familiar da Gabi, a gente precisa entender que o pai não tinha força, pelo relato, e a mãe se sobrepunha por uma forma de capricho, tá? Então, vamos deixar essa ordem do jeito que ela é, tá? Por que a Gabi, ela é uma pessoa frágil na questão da saúde? O que é a desidrose? Para quem não conhece, são suores, fases onde a pessoa sua muito nas mãos, pode ser também nas axilas, nos pés, tudo até dobrinha, ela pode dar em qualquer dobrinha. Aquilo chega a pingar, dependendo do nível, você faz assim, pinga a água. A pessoa praticamente desidrata, tá? É uma, vamos chamar de doença de pele, tá? Quem cuida é o dermatologista. O que significa uma doença de pele? Qualquer doença de pele. Problemas de interação, ela não consegue interagir, essa pessoa, com o mundo exterior. Porque a pele é a sua última barreira de proteção para o mundo exterior. É a pele que te protege de vírus, de bactéria, de bichinhos que andam em você. Se ele não te picar, tudo bem.
tá? Então, tem um monte de bactéria no braço da gente, nas mãos, tá? Então, a pele é uma barreira de proteção entre o mundo exterior e o mundo interior. Quando existe um desequilíbrio no mundo interior, ele não consegue equalizar com as situações externas. E aí entra em ebulição. Toda situação exige um equilíbrio, tá? Então, lembra lá nos primeiros áudios que eu falei que o nosso corpo, ele é só a ponta do iceberg? Quando eclode uma doença, ela tem um significado. Então, para tratar essa doença, você deveria, né? Os médicos agora estão começando a incluir as terapias como forma de auxílio no paralelo dos tratamentos. A gente ainda está só engatinhando, mas em breve, né? Vamos torcer aqui e emanar muita energia positiva para que isso seja realmente uma prática dentro da medicina. Você trata a doença com os remédios homeopáticos, alopáticos, seja lá de que forma for, que o seu médico tenha preferência, e em paralelo você trata o emocional com as terapias, tá? Então, a desidrose, Gabi, tem essa função, para que você olhe mais para o seu desequilíbrio interno, tente equilibrar você, para que você tenha uma relação melhor, um equilíbrio maior com as coisas ao seu redor. Pode ser estresse, pode ser desencadeada por uma pressão que você tenha passado na época da faculdade, uma cobrança muito alta. Então, existe um desequilíbrio em casa que vem desde sempre entre pai e mãe, mais as questões do trabalho, mais as questões da faculdade, e isso internamente você não está conseguindo equilibrar, e aí vai eclodir de uma forma ou outra, tá? No seu caso, foi a desidrose na época da faculdade, talvez por se sentir, se for na mão, tem a ver agora com a questão de se sentir impossibilitada de tomar uma atitude de solução imediata, tá? As mãos têm essa propriedade. O significado delas é que você pega e executa. Você vai executar como? De um grosso modo. Quem executa a ação? É a sua mão, tá? Então, é o seu ponto mais vulnerável, explodiu na sua mão para você ter esse entendimento, tá? O pai com o câncer na garganta. Significado da garganta. Expressão. Eu já coloquei isso em algum vídeo lá atrás. Quando a gente engole muito sapo, a gente não expressa os nossos sentimentos, o primeiro local do corpo é a garganta que é afetada, tá? Então, provavelmente ele tinha muitas coisas a falar, tinha muitas coisas a resolver, e por algum motivo ele era uma pessoa mais retraída, não expressava os sentimentos, não expressava as coisas da forma que ele gostaria, e aí a doença veio para trazer essa necessidade para ele de expressar. Não deu tempo, né? Então, tá tudo certo também, não tem problema. No seu caso, então, a amidalite tá na garganta. Não é? Então, você tem o mesmo padrão comportamental do seu pai. Assim como ele não tinha forças para equilibrar o relacionamento com a sua mãe, porque ela se sobrepunha a ele com chantagens, com um monte de coisa, né? Com vitimização, e aí ele se calava e você repete o padrão de continuar calada, né? E não ter a força de reação. Por isso você não tinha forças na época para sair na defesa do pai.
De certa forma, foi até bom que você não saiu na defesa, porque senão você estaria invertendo a ordem. Você estaria tomando uma posição que não era sua. Você não pode, um filho não pode entrar no meio do jogo do relacionamento do casal, sendo esse casal os pais, tá? Na verdade, nem qualquer outro, né? Mas não é correto que o filho intervenha na relação do casal, nem a favor de um, nem contra o outro, tá? Amidalite a gente já falou, né? Que é uma repetição de padrão do seu pai. A ansiedade é porque você estava sempre preocupada nesse futuro, em talvez não gerar mais conflitos, ou o que seria do casal. Não sei se você era a filha mais velha ou não, mas a responsabilidade sempre maior vai ser do filho mais velho, né? Na ausência dos pais, quem tem uma responsabilidade sobre os mais novos será sempre o filho mais velho, tá? O mais velho presente. A cistite, como é do trato urinário, está ligado aos rins, e rins é medo. Então, da mesma forma que o seu pai não tinha forças para reagir ou equalizar a situação com a sua mãe, você também se sentia impotente, sem forças para tomar uma atitude e lidar com as situações lá na época da desidrose, você de alguma forma também sentia medos, principalmente do futuro. Por isso da ansiedade. O que será na ausência do pai? O que vai acontecer com a minha mãe na ausência do meu pai? Se eu me ausentar, o que vai ser da minha mãe na ausência? Veja se você se identifica com essas narrativas em separado que eu passei, e depois você me dá um retorno. E aí, se você quiser, a gente pode aprofundar um pouco mais e ir buscar exatamente uma solução específica para o seu caso, tá bom? Mas, assim, bem amplamente, bem a grosso modo, essa é a dinâmica, é o meu olhar sobre a dinâmica da sua família nesse pequeno espaço de tempo que você me relatou aqui, da época da sua faculdade até hoje, tá bom? Se ficou alguma dúvida, não só para ela, como para qualquer outra pessoa que esteja assistindo esse vídeo nesse momento, deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo, ou me chama no privado, ou pode fazer os dois, deixar o comentário e escrever no Messenger para mim ou no WhatsApp, e a gente pode aprofundar e gerar mais temas para vídeos próximos, tá bom? Um beijo no coração de cada um e até mais.